Olá, então hoje eu quero falar um pouco sobre as leis sistêmicas, né? Ou hoje, através de uma abordagem um pouco mais ampla, que é uma abordagem com o ponto de vista quântico, também conhecidas como forças, né? Antes o que nós chamávamos de leis do amor, dentro da constelação familiar clássica, hoje existe uma linha que chama forças do amor. Essa linha principalmente está sendo desenvolvida hoje por consteladores como a Brigitte Champetier-Derribes e a constelação familiar clássica, digamos assim, né, que teve um processo de evolução muito grande, então foi desenvolvida, né, pelo Bert Hellinger, o qual observou já essas três leis sistêmicas, que são as mesmas leis que hoje são vistas como três forças sistêmicas. Então, o precursor disso tudo foi o Bert Hellinger. E essas três forças sistêmicas, ou essas três leis, elas dizem respeito ao pertencimento, à hierarquia e ao equilíbrio entre dar e receber. Bom, já falando em termos de forças, né, o pertencimento, ele está com nós desde, né, o nosso período aí da concepção. Desde que nós fomos concebidos, nós já recebemos informações as quais fariam com que nós soubéssemos como nos comportar dentro do sistema ao qual nós fomos inseridos, ao qual nós nascemos. Hoje já é, né, sabido a nível de DNA que nós recebemos muitas informações acerca da nossa ancestralidade, né? Então, o pertencimento ele diz respeito a nós estarmos vinculados primeiramente a um grupo, e aí a gente ampliando um pouco mais essa visão, é nós passarmos a estarmos vinculados a grupos cada vez maiores, até que, né, nós possamos realmente nos dar conta e experienciarmos sermos parte do todo. Mas, a princípio, né, digamos assim, numa experiência micro, nós realmente pertencemos a um sistema, nós pertencemos a uma família. E uma criança pertencente a um sistema, ela tem um instinto de sobrevivência que faz com que ela esteja num estado de rendição total, né? Não só pelo instinto de sobrevivência, mas também pela fisiologia do próprio corpo, né? Do próprio aparato neurológico da criança. Então, assim, quando crianças, nós temos o nosso neocórtex, que é o nosso cérebro analítico, pouco desenvolvido ainda. Então, basicamente, nós somos instinto e emoção. E em função, né, dessa característica fisiológica também, é que nós estamos em um processo de total entrega para tudo aquilo que o nosso sistema necessitar de nós. Então, nós acessamos, né, informações através desses campos, né, de ressonância, esses campos de informações que regem, né, aí que regem os comportamentos, que regem os pensamentos, né, que cada sistema tem, baseado numa quantia de informações muito grande que foi sendo passado, né, com o passar das gerações. Então, são campos que eles dizem respeito a informações que estão além do espaço-tempo, e que nós acessamos, na verdade, o tempo todo. Só que quando crianças, enquanto crianças, tudo aquilo que a gente recebe, né, de informações influenciadas por esses campos, mas considerando que é através dos nossos pais, principalmente, e daí as pessoas que fazem parte desse cuidado mais íntimo, né, dessa criação mais íntima, essas informações elas vão sendo sentidas todas como verdades. E a criança, ela sente, né, de uma forma muito sutil, tudo aquilo que precisa, além daquilo que está sendo dito. E ela se coloca totalmente à disposição, sem nenhum tipo de julgamento, sem nenhum tipo de certo ou errado. Então, o pertencimento, ele tem uma força muito forte, porque nós, para pertencermos, nós fazemos qualquer coisa, né, pela nossa família, pelo nosso sistema. Quando nós somos crianças, vamos dizer crianças aproximadamente os 5, 7 anos de idade. Depois dessa fase, a criança já começa a ter uma percepção maior do ambiente.
ela começa a sair um pouco mais daquele estado hipnótico, onde tudo para ela diz respeito ao subconsciente, e ela começa a ter um estado de consciência maior. O cérebro, né, o córtex dela, já começa a estar mais desenvolvido a ponto de ela conseguir fazer as primeiras análises, e aqui começam os primeiros julgamentos. Então, aí, depois dos 7 anos de idade, 8 anos de idade, varia um pouco de criança para criança, claro, mas a gente começa a fazer aqueles comparativos, né? Se tudo aquilo que nós recebemos realmente faz sentido, ou se tem algumas coisas que a gente já começa a querer rejeitar, digamos assim, né? A gente tem uma apropriação um pouco maior do que seria um eu, e o que o meu eu acha em relação ao meio, né? Em relação às informações que estão vindo do meio. E aí a gente entra depois nesse período da adolescência, que é onde geralmente a gente consegue ter a ação para ir em contra aquilo que para nós não faz sentido, né? Então, assim, da adolescência para a vida adulta, a gente já começa a ter um impulso natural de querer sair do nosso sistema, né? Esse impulso natural também, ele é marcado pela maturação sexual, ou seja, pelo instinto sexual, o desejo de sair e de fazer, quem sabe, uma outra família, ou pelo menos de se relacionar, ou seja, de abrir de alguma forma aquele campo que até então só recebia informações do próprio sistema, para que isso se amplie e comece a entrar mais diversidade de informação, para que a gente se enriqueça mais na diversidade. E para isso o impulso sexual ele tem um papel muito importante, um papel muito grande, que isso faz com que a gente realmente transcenda, né, do estado onde nós estávamos para um novo estado de ser. E também aqui começa, né, a partir do momento que começam os julgamentos, a gente começa a sentir mais a força da hierarquia. A força da hierarquia, ela existe desde sempre. O equilíbrio entre dar e receber também. São as 3 forças, elas sempre estão juntas: pertencimento, hierarquia e equilíbrio entre dar e receber. Mas como na infância a gente simplesmente pertence e não contesta absolutamente nada, a hierarquia, ela está organizada, ela está ordenada também. E o equilíbrio entre dar e receber, ele simplesmente segue o mesmo fluxo, né? Quando a gente começa a ir contra as ideias da família, contestar, quando a gente começa a criticar, quando a gente começa a julgar, é muito comum que a gente saia do nosso lugar. Então, assim, a hierarquia, ela diz respeito ao nosso lugar no espaço-tempo, e o nosso lugar cronológico e o nosso lugar de função. Então, o nosso lugar cronológico, ele diz respeito a realmente o nosso número, digamos assim, né? Então, eu tenho uma classe hierárquica superior, vamos dizer assim, vertical, aonde existem os avós, os pais, os filhos, vamos dizer que é aqui que nós estamos nesse momento, e existe uma classificação ou uma hierarquia horizontal que diz respeito à nossa entrada dentro daquela família. Então, assim, eu sou a irmã número 3, tenho o terceiro nascimento. Então, seria o meu lugar aqui, o número 3. Essa é a minha ordem cronológica. E a minha função, a minha ordem de função, que é a ordem de filhos. Quando a gente começa, né, na adolescência, depois também na fase adulta, julgar muito os comportamentos que os pais tiveram conosco, a gente começa a criar um mecanismo que molda depois todo o nosso comportamento e os conflitos também que a gente vai ter, que é o sentimento de culpa. Sempre que nós julgamos os nossos pais, né, e a nossa família, isso é algo natural nosso, né, e também a gente viu que isso acaba sendo também importante para que a gente possa ter acesso a mais diversidade e crescimento para o todo, né, não só para nós, mas para o todo, porque agrega para o todo.
Acontece que a gente acaba muitas vezes saindo do nosso lugar. Nesse julgamento, né, a gente às vezes quer ser mães das nossas mães, pais dos nossos pais, e a gente acaba saindo do nosso lugar, transgredindo a hierarquia. Então, eu não consigo mais cultivar simplesmente um sentimento de gratidão, né? Eu fico sempre analisando, criticando e julgando os comportamentos, né, que as identidades do meu pai e da minha mãe tiveram, né, comigo enquanto criança, e esse julgamento impede que eu consiga acessar a gratidão, que eu consiga me preencher de forma que eu possa sair, fazer esse processo de saída do sistema de uma forma sadia, que eu possa sair com um senso de contribuição. Eu acabo saindo com a sensação de falta e eu entro nas outras relações com essa postura. Eu entro nas outras relações com essa postura de falta. E aí, a minha postura, ela pode ser uma postura de alguém que fica sempre esperando que o outro venha atender as necessidades, que seria uma postura de espectador, muitas vezes até se negando a entrar em relações profundas, vivendo sempre relações superficiais. A minha postura pode ser, eu assumo aqui com os meus pais que eu preciso tomar conta deles e não agradecer o quanto eles fizeram por mim, então eu me torno pai ou mãe dos meus pais e assumo essa postura dentro das outras relações, que é o que a gente chama postura de doutrinador, que é essa postura que eu quero sempre dar, eu dou, eu não aceito receber. E quando eu não aceito receber, isso me coloca numa posição de superioridade. Quando eu me coloco numa posição de superioridade, isso impede que se aprofunde qualquer relação com qualquer pessoa, porque a pessoa sempre vai estar com aquela sensação de que não está bom o suficiente, de que não é bom o suficiente. E eu sempre vou transmitir isso, porque eu é que sempre preciso dar, e não me abro verdadeiramente para receber. Então, isso desgasta muitas relações, fora que tem uma tendência a atrair pessoas que só querem receber. Então, quando acontece isso, a gente fala que é, entre aspas, o casamento perfeito, no sentido de que as pessoas realmente têm uma tendência a ficarem na inconsciência por um grande tempo, porque cada um aparentemente encontrou aquilo que buscava no mais profundo de si, mesmo que no dia a dia isso represente uma disfuncionalidade. E isso é fruto do quê? De eu não ter conseguido estar de forma saudável, alinhado com essa lei da hierarquia. E também tem essa postura que eu já descrevi, que é de alguém que precisa sempre receber, que é aquele adolescente que fez as análises dele e acabou, né, entre a adolescência e a vida adulta, criando uma ideia de que não recebeu o suficiente, que não recebeu tudo aquilo que queria e que precisava. E aí segue pedindo, e pode ser que encontre pessoas que realmente têm esse intuito de só dar. E aí vão ter o aprendizado que cada um precisa ter, dentro do tempo que cada um precisa ter, até que possam se dar conta disso. E existe uma postura funcional, que é a postura do adulto consciente, que é quando eu olho para essa lei da hierarquia e eu assumo que, puxa, agora enquanto adultos, se eu estou aqui, é porque o trabalho dos meus pais foi bem feito. No nível superior, não poderiam ter feito de uma forma melhor, porque eu estou aqui, grande, sadio, adulto, pude crescer e me desenvolver, eles fizeram muito bem o trabalho deles. E aí eu consigo sair desse julgamento, porque o julgamento, eu já tinha comentado antes, ele me coloca imediatamente dentro de um sentimento de culpa. E quando eu tenho culpa, isso quer dizer que eu não consigo assumir. A culpa, ela é uma forma de resistência, mas que me mantém sempre vinculada ao passado. Então, quando eu tenho uma culpa, por mais secreta que essa culpa seja, essa culpa, ela diz respeito a eu não conseguir resolver algo do meu passado, e ela me mantém vinculado com o passado. Bom, no nível mais profundo, se a gente for falar da culpa, a culpa, ela é o quê? É
a ideia que eu tenho do quanto eu sou importante na vida do outro, né? Então, assim, eu me sinto culpado quando eu não consigo admitir que o outro pode viver a vida dele sem a minha presença. Eu acho que aquilo que eu fiz para outra pessoa é tão importante, porque eu me dou toda essa importância, que eu não consigo me desvincular e não consigo me desvincular a outra pessoa da minha memória. Então, a culpa, ela é, na verdade, um processo egocêntrico de uma necessidade profunda de reconhecimento. Eu preciso que a outra pessoa reconheça o quanto eu sou importante e eu tento me dar essa importância de modo que eu me sinto culpado por aquilo que eu fiz para o outro, porque aquilo que eu fiz diz respeito a quanto eu posso causar na vida do outro. E tiro da outra pessoa a possibilidade de ela simplesmente resolver a vida dela, de ela simplesmente dizer, não, mas isso não foi tão importante assim quanto você está dizendo que é, ou quanto você gostaria que fosse, de acordo com essa culpa toda que você está sentindo. Então, quem sente muita culpa, no fundo, é uma necessidade de reconhecimento que tem de se sentir importante. E isso também, né, é um vínculo do passado que está ligado com uma função que não é nossa, né? A gente não está em harmonia com a nossa função, com o nosso lugar. Quando eu estou no meu lugar de filho, diante dos meus pais, né, dentro dessa hierarquia, vamos dizer assim, vertical, e entro simplesmente no meu estado de filho, agradeço a eles aquilo que eles fizeram com as ferramentas que eles tinham, dado o contexto, a sociedade e a época histórica também, que tudo isso aconteceu e que influenciou para que eles agissem da forma que agissem, eu consigo, com essa gratidão, elevar a minha vibração de forma que eu possa transitar desse sistema ou desse campo, né, de ressonância para um próximo campo de ressonância. E eu consigo me colocar no meu lugar quando eu olho para todos e para toda a realidade, para tudo aquilo que foi, e simplesmente tenho dentro de mim a consciência de que tudo foi como precisou ser, dado as ferramentas que cada um tinha, o contexto onde estavam inseridos, qual era toda a influência social e qual era toda a influência histórica. Se nós tivéssemos como realmente ter uma visão tão ampla acerca do que aconteceu, nós não íamos ter como julgar. Mas também o julgamento, né, mesmo que de forma inconsciente, acaba nos impulsionando a viver depois diferentes tipos de emoção que vão nos fazer criar e ampliar a nossa percepção. Porque para a gente crescer, para a gente seguir sustentando, digamos assim, um posicionamento, um julgamento, a gente acaba buscando, né, outras maneiras de defender aquele posicionamento. E aí, mesmo que de uma maneira inconsciente, a gente acaba crescendo, em algum momento se dando conta. E aí a gente, de novo, né? A gente cai na armadilha da culpa ou a gente entra numa postura adulta que assume aquilo que fez. Porque o adulto consciente, uma postura adulta consciente, mesmo que tenha criticado, que tenha deixado de fazer aquilo que gostaria de ter feito, mesmo que tenha julgado, mesmo que tenha agido mal, entre aspas, né, com outras pessoas, ou com os pais, ou com outras pessoas, assume. O adulto assume, eu assumo aquilo que eu fiz, eu realmente fiz dano na tua vida, e eu assumo isso que eu fiz. E quando eu assumo o dano que eu fiz na vida do outro, quer dizer, eu já não apresento resistência. E quando eu não apresento resistência, algo me é dado de presente. Em que sentido? Eu assumo que eu fiz dano na vida do meu pai e da minha mãe, julgando ou deixando de fazer algo para eles. Isso, de alguma maneira, esse assumir faz com que eu carregue dentro de mim uma sabedoria muito maior. Faz com que eu carregue dentro de mim um centramento, um cuidado diferente nas próximas relações, nos próximos passos.
nas próximas experiências que eu vou ter com outras pessoas. Faz com que eu olhe isso de outra maneira. Enquanto que a culpa, ela acaba me remetendo de volta ao passado. Eu não consigo me livrar daquela imagem, eu não consigo me livrar da minha necessidade de ser reconhecida naquele contexto que, para mim, não me reconheceu o suficiente. E isso começa a gerar uma amargura. Então, assim, as pessoas que se sentem muito culpadas, elas começam a gerar dentro delas uma amargura, porque elas não conseguem sair desse estado, elas não conseguem sair desse estado passado. Então, acabam vivendo a vida delas voltadas sempre para o passado. E o adulto consciente, ele tem essa percepção de que vão haver consequências, de que existem consequências, de que ele causou consequências na vida do outro, mas que isso, mesmo que seja além da compreensão dele nesse momento, isso foi para o bem, isso foi para o melhor e foi para o crescimento tanto dele próprio, dela própria, como da outra pessoa. Então, sim, eu fiz dano com as ferramentas que eu tinha naquele contexto, com o nível de consciência que eu tinha, eu fiz dano e eu assumo isso, eu assumo que eu fiz dano. Eu sinto muito, eu fiz esse dano, mas eu assumo sem culpa. E eu carrego comigo a experiência que isso me trouxe para melhorar e amplificar as próximas relações. O equilíbrio entre dar e receber, né? Ele é visto hoje, digamos, quando a gente observa, né, ampliando um pouco, além de ser uma lei, mas não uma lei simplesmente dentro da família, uma lei sistêmica, mas como uma lei universal, seria como o equilíbrio de polaridades. Ela é uma força de compensação. Então, assim, todas as nossas decisões, elas levantam, né, uma determinada força. A gente faz uso de uma determinada quantia de energia para tomar uma decisão. E sempre que a gente demanda e faz uso de uma certa quantidade de energia, vai vir uma força de compensação. É um equilíbrio de polaridades. Então, quando a gente passa uma fase da nossa vida que a gente julga muito, nós vamos passar logo em outro momento uma fase aonde a gente vai ter, digamos assim, ao outro lado, né? A gente vai passar pelo outro lado da moeda. Daquilo que nós nos posicionávamos aqui como superiores, né, nessa postura de julgadores, a gente se posiciona numa outra área da vida como inferiores. Vai acontecer o lado oposto, vai vir uma força corretora que vai fazer com que essas polaridades ou se anulem, ou que a gente dê um salto quântico quando a gente tem consciência de que isso vai acontecer. Então, o adulto consciente sabe que a vida dele não vai ser só um mar de rosas, não vai ser só coisas maravilhosas, porque já passou grande parte da vida dele emitindo, né, emitindo informações, tomando decisões, levantando quantidades de energia que não tem como voltar atrás e desfazer. Mas tenha consciência de que quando acontecer esse outro momento de compensação, ele vai saber aproveitar para que isso seja um salto quântico na vida dele. E isso são os altos e baixos da nossa vida, né? Que acontece na vida de todo mundo. Não tem a vida de ninguém que seja uma vida maravilhosa. A vida de todo mundo vai ter diferentes tipos de desafios. E quando a gente dá um salto quântico, que a gente pode dizer, a gente consegue sair de um campo de ressonância que é limitante, a gente vai para um campo de ressonância que é mais possibilitador, no sentido de que a gente se desenvolve mais, a gente tem um relacionamento melhor, a gente está num nível profissional melhor, a gente tem uma condição financeira melhor, mesmo aqui vão haver, né, diferentes tipos de emoções que nós estamos aqui para experimentar e também altos e baixos, como a gente fala. E, de novo, tendo consciência de que o processo é sempre evolutivo. Então, se a gente parar de simplesmente tentar
se defender e ficar só no conhecido, né, que é o que a gente faz na maioria das vezes, a gente evita, né, entrar em outros campos de ressonância porque a gente tem medo do desconhecido, a gente prefere ficar em campos que são conhecidos, mesmo que sejam limitantes, né, do que a gente ir para o desconhecido. É uma escolha que a gente faz. E quanto mais consciente nós estivermos e mais dispostos nós estivermos, a nossa possibilidade de crescimento, ela é ilimitada. A gente começa a assumir posturas, a gente começa a assumir identidades que a nossa vida toda vai sempre, né? A gente cresce mais e a gente demanda mais, as pessoas demandam mais, o nosso meio demanda mais, mas a gente ao mesmo tempo recebe mais. Quanto mais a gente dá, mais a gente recebe. Só que a gente precisa sustentar isso, né? E como que a gente sustenta? Não vai ser com uma base infantilizada. A gente não tem como sustentar um campo de ressonância de alta frequência, um campo de ressonância de grandes possibilidades, de grandes ideias, de grandes projetos, de grandes retornos financeiros, se nós estivermos numa postura infantilizada, senão alguma área da nossa vida vai cair por uma questão de equilíbrio. Então, para que a gente consiga viver essa força do equilíbrio entre dar e receber com consciência, a gente precisa ter passado por esse crescimento, por esse crescimento e esse amadurecimento psicológico, espiritual. A gente precisa estar centrados no nosso adulto consciente para que a gente cresça cada vez mais, para que a gente se desenvolva cada vez mais.